pelos meus pais. Então, hoje, nessa palavra de hoje, Jesus, ele é muito claro em dizer que a Assembleia, os irmãos e irmãs dele, são aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente, na nossa caminhada, a gente vai vendo que muitos ou somem, ou ficam para trás, ou a gente até tem a sensação de que caiu no esquecimento. Mas, na verdade, todos aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, continuam caminhando com Jesus. Às vezes a gente não está junto, no mesmo espaço, mas todos que estão fazendo a vontade, sendo obedientes à vontade de Deus, estão caminhando com Jesus. E aí, enquanto a gente meditava hoje, olhando para essa nossa capela da Mãe Peregrina, a gente repara um detalhe bem bacana. Ela não tira os olhos de Jesus. E Deus, quando Ele revela para a gente a vontade dEle para nós, Ele fala que a gente vai chegar nele através de Jesus. Então, eu acredito que nós, quanto homens do terço, nós cantamos hoje de rezar o rosário, nos manter em oração, estarmos focados. Nós cantamos isso hoje juntos. E eu acredito que o caminho é esse. A gente não tirar os olhos de Jesus. Cada um dentro do seu ministério, pastoral, movimento. Não tirar os olhos de Jesus. Porque aí, quando Ele nos junta, quando Ele nos une, ou todos juntos, ou alguns em algum momento, a gente retorna, é aquele momento bonito onde a gente consegue partilhar o que cada um está fazendo, a missão que cada um está seguindo, mas sem tirar os olhos de Jesus. Não existe movimento. Ele não fala que aqueles que estão lá fora não são seus irmãos e suas irmãs. A gente tem que ter um olhar muito claro nessa palavra. Às vezes, quando a gente escuta essa palavra, a gente pensa que Jesus está excluindo aqueles que estão lá fora. Não, ele apenas aponta aqui aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, que é o Pai dele, do qual ele sempre deixa muito claro que a missão dele aqui é fazer a vontade do Pai. Jesus, ele não fala aqui que está fazendo a sua vontade. Ele tem uma missão. O ministério dele é cumprir o que Deus já direcionou. Então ele é muito claro em falar sempre para a gente: eu estou fazendo a vontade de meu Pai. Vocês têm que fazer a vontade do meu Pai, mas vocês só vão chegar até Ele por mim. Então, quando Ele se apresenta e Ele fala, quem está fazendo a vontade do meu Pai? Esses são meus irmãos. Essa é minha mãe. Ele não está excluindo os outros. Porque às vezes a gente tem uma visão muito errada dessa palavra, achando que aqueles que não estão com a gente naquele momento não estão fazendo a vontade de Deus. E a gente deixa até por muitas vezes o orgulho e a vaidade passar na frente, achando que só a gente que está em Deus. Então, assim, semana passada a gente estava aqui em oração. Os irmãos que não estavam aqui estavam em missão, estavam em alguma responsabilidade e olhando sempre para Jesus. Então, quem não está, mesmo que presente, está em outra missão, está caminhando para o mesmo altar. Então, é importante a gente sempre manter. Hoje é um dia até de reencontro, né? Eu chamei o Ed hoje ao longo do dia, a gente conversando, e a gente tendo essa oportunidade de estar aqui hoje, né? Faz anos que a gente não consegue estar junto no terço, mas está todo mundo em missão, está todo mundo caminhando, né? Está todo mundo, quando a gente não vê o Demo aqui, está caminhando, está fazendo alguma coisa. Quando a gente não vê o Walter, está caminhando. Então, assim, nós estamos em Deus. O terço, eu falo sempre para o Narciso,